Só que eu entendi, e esse produto eu tive, entre aspas, azar, que ele começou a cair o desempenho dele bem quando eu entrei. Daí eu entrei, tipo assim, o primeiro mês eu ganhei 1.500. E daí, daí eu comecei a ganhar dinheiro, um pouco de dinheiro com o Rafael também. E eu tava com o meu casamento marcado, casei. Não, eu tava pra casar. E eu falei assim, na minha cabeça, tá? Quando eu ia... isso daí é um pouco até de... Não sei se eu posso falar criação ou alguma outra crença minha, não sei. Mas na minha cabeça, eu sempre pensei assim, não sei se é certo ou errado. Quando eu pensava assim, eu vou casar. Se a minha mulher, minha esposa quiser trabalhar, show, vou apoiar, etc. Porque eu sempre fiz isso, sempre apoiei. Mas o meu dever de prover a casa, ele tem que ser meu. Eu sempre pensei dessa forma. E então, quando eu vi que no primeiro mês eu ganhei R$1.500, eu falei, eu não vou conseguir sustentar minha casa com 3, 4 mil. Então, eu preciso fazer outras coisas. E daí vem algo que eu acredito que me ajuda muito, que eu sou muito proativo. Então, eu preciso fazer outras coisas. Então, comecei a ir atrás de outras coisas. Daí eu me lembro que o Rafael Capel, ele que foi meu primeiro expert, ele me indicou para 2 médicos em Florianópolis. Na época eu não morava lá. Depois, em 2020, até fiz um trabalho com eles. Beleza. Daí eu já tinha uma estrutura de funil de vendas que eu usava. O meu funil de vendas era... Eu fazia um e-book, capturava o lead na página de obrigado. Eu falava que o e-book chegava no e-mail, tinha uma VSL já logo na página de obrigado. E eu mandava uma sequência de e-mail já, que a gente usava a palavra autoresponder, que era uma sequência de e-mail já pré-programada ali em dias, né? Intervalos. E eu vendi esse funil por 8 mil. Então, ele dividiu em 4 vezes de 2 mil, eu me lembro até hoje. Daí eu comecei a pegar trabalhinhos assim. Eu me lembro que na época, uma coisa que era muito... Por que eu fiz isso, né? Só pra galera entender. O pessoal aí de casa. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que eu ia casar. Eu queria prover a minha casa. Na minha cabeça, beleza. Se ela quiser trabalhar, show de bola. Mas e se ela não puder trabalhar? Ou porque ela estava fazendo faculdade, etc. E se ela não puder trabalhar? Né? Na minha cabeça sempre é isso. Eu sozinho preciso conseguir fazer isso. Se ela trabalhar também, show de bola. Mas se ela não trabalhar, eu preciso fazer isso. Daí eu comecei a ir atrás de outras coisas. Daí eu me lembro que um dos primeiros projetos foi esse. Logo depois, eu me lembro que eu, querendo fazer mais dinheiro, daí eu peguei uma coach, que me indicaram também. E aí você foi fazendo vários trabalhinhos como coprodutor já. A coach, eu não era coprodutor, não era nada. Ela me pagava 1.800 por mês. O que eu fazia pra ela? Landing page, fazia tráfego. Você fazia meio que um freela de outras... Total. O que eu fazia? Eu já tive cliente até de SEO sem saber SEO. Olha isso. Eu fui gestor de tráfego já. Tipo assim, o Ed foi gestor de tráfego. Só que pra época eu conseguia atender a necessidade do cliente, né? Porque, tipo assim, era um investimento de 4 mil por mês, 5 mil por mês. Então, eu sabia mexer na ferramenta, entendia de anúncio, beleza, tava fazendo. Então, eu comecei a pegar várias coisas. Só que qual que era a minha fórmula? Tu é copywriter? Sou. Nunca tinha feito nada. Eu sempre pegava 50% adiantado. Na minha cabeça... Da negociação, né? Falei, beleza, se eu levar um calote, eu levo só de 50%. Só que esse 50%, na verdade, o que eu queria com ele? Comprar algum treinamento para mim colocar em prática que eu precisava fazer pro cliente. Então, aquela vez de SEO, porque era R$1.000 por mês. E eu precisava desses R$1.000. Meu apartamento era 300, tinha as coisas do casamento para pagar, luz, tudo. Eu não estava acostumado de pagar todas essas contas, né? E agora não era mais o Edipo sozinho, era o Edipo mais uma pessoa. Eu precisava de fazer mais dinheiro, precisava fazer mais dinheiro. E daí chegou lá, eu tô precisando fazer um blog aqui para mim, porque não sei o quê. Não, faço. Não, faço. Daí eu pegava o dinheiro, comprava um curso de SEO, aprendia a fazer o básico e gerava um resultado mínimo pro cliente. Mesmo sem saber, muitas vezes. A maioria das vezes eu não sabia. Caramba. Que coragem. Vezes, Porque da onde que vem isso? Eu fiz Senai de construção civil. Totalmente diferente, né? Você fez TI, né, Carol? Eu fiz TI também. Eu fiz Senai de construção civil. E eu me lembro uma vez, eu ganhei como melhor aluno ainda. Pasmem. E eu me lembro que uma vez o professor falou bem assim: se vocês arrumarem um emprego
e vocês não souberem fazer o que eles estão pedindo, mesmo assim, falem que vocês sabem fazer e depois vocês se viram em aprender a entregar aquilo que vocês falaram que sabem fazer. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Então, toda vez que vinha algo pra mim, eu falava assim, eu preciso aprender isso. Eu não ficava escolhendo. Hoje eu vejo que as pessoas que estão começando ficam escolhendo. Eu não ficava. Eu queria... Porque era assim, eu tinha um objetivo. Eu quero chegar no objetivo. A forma que eu vou chegar no objetivo, se vai ser fazendo tráfego, se vai ser como copy, se vai fazendo SEO, na minha cabeça não importava. Meu objetivo era sustentar a minha casa de internet. Sair da pindaíba que eu tinha, pagar minhas contas, ter uma vida decente. Esse era o meu primeiro passo, assim. Ter uma vida decente. Consegui ajudar minha mãe a pagar a conta de luz, consegui pagar minhas contas de casa e assim por diante. Então eu comecei a pegar várias coisas. Claro que daí com o decorrer do tempo, daí eu fui afunilando. Tráfego. Não gosto de mexer no Facebook, acho muito chato. Beleza, então vou começar a terceirizar. Daí eu comecei a terceirizar. Uma coisa que bem no início eu já comecei a fazer. Eu contratei uma pessoa para me ajudar a instalar o WordPress, fazer suporte e esse tipo de coisa. Eu pagava R$500 para ele. Então, coisas que eu me lembro que uma vez o Frank Kernel, eu acho que foi no... Eu não me lembro, foi um vídeo. Eu acho que foi um vídeo que ele fez. Daí eu pausava, digitava no Google Translator para ver o que estava escrito, né? Daí eu me lembro bem assim, que no vídeo falava, você tem que focar naquilo que traz dinheiro diretamente para sua empresa. Então, coisas que não traz dinheiro diretamente para sua empresa, você delega. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque na minha cabeça eu pensava da forma, bom, eu preciso escutar pessoas que estão aonde que eu quero estar. Então, o Frank Kernel está onde que eu quero estar, então eu vou escutar o que ele tem para falar e não vou discutir. Pronto, né? Bem cabeça assim, vendo a pessoa como um mentor. Daí eu me lembro que eu já sabia instalar o WordPress, eu já sabia fazer essas coisas bem básicas, mas eu sabia que instalar o WordPress não ia me trazer dinheiro direto para minha empresa. Então, eu delegava. Então, eu comecei a delegar, comecei a ter mais resultado, comecei a delegar as coisas. Design, eu não gostava. Eu me lembro que o meu primeiro web designer freelancer, o Lucas Ratana, eu pagava tipo R$250 para ele por mês, assim. E daí comecei a pegar projetos maiores, fui delegando mais. Meus primeiros projetos grandes, assim, eu contratava um gestor de tráfego, pagava para ele um valor específico, ele rodava o projeto e era isso. Então, daí aonde que eu vi que eu... Na verdade, não era bem assim, qual que é a minha maior habilidade? Nem foi isso. Foi tipo, qual dessas habilidades é mais importante? E eu vi que era a copy. Eu falei, beleza, deixa eu focar mais em copy, porque copy é um pouco mais delicado delegar. E eu gostava do título copywriter. Então eu falei, vou delegar, eu vou focar mais em copy, tráfego, que eu não gosto de fazer tanto, eu delego. Daí eu comecei a fazer isso. Focar mais em copy, estratégia. Nos meus projetos maiores, eu nunca fui só copywriter. Eu sempre fui copywriter e estrategista. Copywriter e estrategista. Na grande maioria. Alguns projetos eu só escrevia copy, mas foram poucos. Mas esses projetos grandes que você entrava como copywriter no início, e aí depois você ia fazendo outros trabalhos? Não, as pessoas, a abordagem sempre era, tipo, tô precisando de um copywriter. Só que eu via que a pessoa precisava de muito mais coisas. Entendi. Então, por exemplo, quando meus primeiros projetos como coprodutor, eu sempre peguei 20% do bruto. Então, arredondando, R$100 eu ganhava 20 e direto na plataforma, a outra pessoa ganhava os 80%. Se eu fosse só fazer a copy, eu ia ganhar 5%, 8%. Entendi. Daí eu falei, deixa eu assumir a estratégia. Daí então você entrava como copywriter, mas você já assumia como estrategista. Total. A pessoa me abordava como copywriter, mas eu vendia já a estratégia para ela. E delegava o que você não curtia fazer. Tráfego, outras coisas que eu não gostava de fazer, eu delegava. Nos primeiros projetos que eu peguei, lançamento, por exemplo, algumas vezes eu falava assim, eu não faço tráfego. Só que eu vi que isso era um problema. Eu falei, não, eu vou assumir a responsabilidade, mas eu vou delegar. No começo, eu dava uma porcentagem do meu resultado para o gestor de tráfego. Então, se eu tinha 20%, eu dava 5% para ele e ficava com 15% para mim. Quando os projetos começaram a ficar maiores, eu já negociava. Falava, não, eu vou te... Quanto que você quer? Eu quero 5 mil. Beleza, 5 mil e 2%. E não, era 5 mil, eu me lembro que no começo era de 3 a 5 mil e 10% do meu resultado. Então, um lançamento que dava 100 mil, ele ia ter 10% dos meus 100 mil, não do projeto. Então, ele ia ganhar 5 mil fixo, 3 mil fixo e mais 10 mil, que era 10% do meu resultado. Daí, depois, eu comecei a ter equipe interna mesmo, né? Comecei a trazer cada vez mais pessoas para dentro. Mas assim foi. Eu fui entendendo o que mais dava dinheiro, eu fui entendendo aonde eu me dava melhor, aonde que
eu conseguia gerar mais resultado. Alguns projetos eu só fiz copy. Mas era muita... Quando eu entrava só em copy, eu falava, nossa, aquilo ali tá errado, velho. Pô, aquilo ali poderia ser diferente. Eu me segurava muito, assim. E para entregar um resultado maior, eu preferia pegar o todo do que pegar só uma parte. Alguns projetos eu fui só copy, assim, os resultados foram muito bons, mas foram poucos que eu só fui o copy. A maioria das vezes me contratavam como copy, mas na negociação eu vendia a estratégia. Daí foi. Entendi. Eu comecei com um perpétuo, daí em 2017 eu comecei a pegar alguns lançamentos grandes. O primeiro lançamento que eu fiz, eu deixei o lançamento da pessoa toda automatizada dentro de uma ferramenta que era o Infusionsoft e refiz toda a copy. O tráfego foi ele que fez. Daí, de 2014 que eu comecei a metade de 2017, eu só mexia com perpétuo, basicamente. Fazia funil de vendas, prestava serviço como copy, fazia coprodução, fazia tráfego aqui, tinha vários tipos de coprodução, projeto com escopo fechado. Eu quero um funil que nem aquele dos 2 médicos. Eu quero um funilzinho assim, não, tô vendendo por 10 mil, tô vendendo por 8 mil. E daí as pessoas iam dividindo e para mim era bom porque eu tinha sempre previsibilidade. Tenho 5 para receber aqui, 2 mil para receber aqui, 1.000 para receber lá. E no final das contas, fechava, né? Daí em 2017 comecei a pegar... Daí eu fui para o mundo de lançamento, que eu fiquei aí alguns anos nele. Daí em lançamento também. Comecei a fazer sozinho. Em lançamento eu pegava fixo e mais porcentagem. Daí eu entendi. Bom, e se eu tiro o fixo e peço um pouco mais de porcentagem, perco um pouco da margem de segurança, mas ganho na escala. E ganhar mais dinheiro envolve correr mais risco. E estou disposto a fazer isso. Daí eu comecei a pegar a porcentagem dos projetos. Quando você fez no seu primeiro lançamento? Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.